Já? Olá, tudo bem? Sou a professora Dejaneira, indígena do povo Trucá, e hoje eu venho com a aula do ensino médio com função quadrada, conhecida também como função polinomial do segundo grau. Nós vamos iniciar a nossa aula falando um pouco sobre definição, o que é uma função do segundo grau ou uma função polinomial do segundo grau. Então vamos lá. Uma função f em R chama-se função do segundo grau quando existem números reais, a, b e c, com a igual diferente de zero. Então, que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, para todo x pertencente aos reais. Pessoal, vocês observem que nessa definição nós temos os valores de a, b e c. Esses valores, eles representam os coeficientes que nós devemos encontrar dentro de uma função do segundo grau. Mas para que a gente consiga realizar e observar essa função do segundo grau, nós precisamos relembrar um pouco de equação do segundo grau, certo? Então aqui quando nós temos algumas letras onde o valor de A, pessoal, que está aqui nessa função, ele nunca pode ser zero. Porém, B e C, ele pode ser zero, porque vai ter casos que o valor de B e o valor de C elas não vão aparecer numa função do segundo grau, né? Porque a função do segundo grau ela pode vir faltando alguns valores, B e C, mas ele nunca pode deixar de aparecer o valor de A, porque o que representa a função do segundo grau é a potência que nós observamos no valor de AX. Então, esse número 2 aqui é ele que expressa a função do segundo grau. Nós temos aqui alguns exemplos de função do segundo grau, que nós temos 4 exemplos que explora as funções. Nós temos funções aqui completas e incompletas. Na letra A, nós temos uma função completa, onde nós temos 3 valores correspondentes de A, B e C. E quem são esses valores? Esses valores são os valores que nós chamamos os coeficientes de uma função do segundo grau, que nós vamos trabalhar agora. Nesses primeiros exemplos, nós vamos analisar quem é A, quem é B e quem é C. Então, na letra A, nós temos a função f igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 7. Então, nesta função aqui do segundo grau, nós dizemos que A é 2, que B é menos 3 e que C é mais 7. Então, esses 3 valores, nós dizemos que o valor de A é 2, o valor de B é menos 3 e o valor de C é 7. Nós chamamos esses valores de coeficientes, que é o nome que vocês vão encontrar nas pesquisas em livros que vocês devem ter por aí pela casa de vocês. O segundo exemplo, nós temos uma função também completa. Nós temos f de x igual a x ao quadrado mais menos 5x mais 6. Então, aqui é uma função completa. E aí nós temos que observar quem são esses coeficientes. Então, quem são esses coeficientes? É o valor de A da função, é o valor de B da função e é o valor de C da função. Como é uma função completa, nós temos aqui. Nós temos x ao quadrado. Então, quem é o valor numérico que nós podemos expressar quando não aparecer nenhum valor? Claro que é o número 1. Aqui nesse caso é número 1 mais um positivo, certo? Valor de B, menos 5 e valor de C, mais 6 positivo. Então aqui nós temos os coeficientes, mais 1 e A, B, menos 5 e C, que é mais 6. No próximo exemplo, nós temos f de x igual a x ao quadrado menos 4x. Nesse caso, nós já temos aqui uma função incompleta, aonde nós temos os coeficientes. Coeficiente A, que eu falo aqui, ó, x ao quadrado é mais 1. E nós temos aqui o coeficiente B, que é menos 4. Nesse caso, nós não temos o termo independente, que é o valor de C. Então, C aqui é 0. Exemplo D. No exemplo D, nós temos a função
y igual a menos x ao quadrado meio mais 17. Vocês reparem que nós temos uma fração. Então, função de segundo grau, ele pode vir qualquer valor numérico. Pode ser um número inteiro, um número racional, irracional. Ou seja, eles pertencem ao conjunto dos números reais. É por isso que essa sigla aqui é conjunto dos números reais, porque todos os números estão contidos dentro dele. Então, aqui nessa fração, para a gente encontrar aqui o valor dos coeficientes dessa função, a gente vai analisar aqui quem é esta fração aqui. Nós sabemos que aqui é menos, então menos 1, valor de A é menos 1 meio, e nós temos valor de C, de B, pessoal. Valor de C, que é 17 positivo. Então vocês analisem que os coeficientes dessas duas funções, tanto da C como da D, ele não precisa ter os valores dos coeficientes B e C. Então, são valores que podem aparecer numa função de segundo grau, como também podem não aparecer. Então, essa aqui é a definição o início da definição do segundo grau, e nós agora vamos analisar agora como é que a gente resolve uma função de segundo grau, e vamos lá. Gente, para nós resolvermos função quadrada, uma das formas é usando Bhaskara. Então, a forma de Bhaskara nós temos aqui que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, certo? E aí, para nós iniciarmos, para determinar, nós temos que encontrar as raízes, que é raiz 1 e raiz 2, que é x1 é igual a menos b mais delta, dividido por 2 vezes a, e x2, que é igual a menos b menos delta, menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Nós vamos encontrar aqui duas raízes desta função, onde fala o exemplo, determinar os zeros da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais c. Inicialmente, nós vamos agora resolver por Bhaskara. Vamos pegar a forma de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Para nós iniciarmos, nós precisamos saber quem são os coeficientes que nós exploramos anteriormente. Então, quem são os coeficientes dessa função? Quem é o coeficiente desta função do segundo grau? Valor do coeficiente A, 1 positivo. Valor do coeficiente B, menos 4. Valor do coeficiente C, menos 5. Então, aqui nós temos já os valores dos coeficientes para iniciarmos. Nós temos que descobrir também o valor de delta. Quem é delta? Delta é esse valor numérico aqui, pessoal. Delta. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós temos que lembrar que delta é todos esses valores expressados. Nós vamos substituir com os coeficientes. Então, vamos lá. Delta é igual. Quem é B? B é menos 4. Vocês vão observar que eu vou colocar entre parênteses. E aqui é uma potência, formando uma potência. Então, menos b ao quadrado é menos 4 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes. Quem é A? Volto para os coeficientes. A é 1. Quem é C? Volto para os coeficientes. Menos 5, vamos colocar entre parênteses para nos ajudar. Delta é igual. Essa potência aqui, pessoal, voltando, é isso aqui, ó. Menos 4 vezes
vezes menos 4. Faz aquela regrinha, menos vezes menos é mais, 4 vezes 4 é 16. Então, isso aqui é uma potência, então, menos 4 ao quadrado dá 16 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Delta é igual a 16. Faça a multiplicação aqui. Eu não posso fazer 16 menos 4 não. Tem uma multiplicação. Isso aqui é uma expressão. Então eu repito 16 e faço aqui. Menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes menos 5. Delta aqui é igual a 16. Faço esse jogo de sinal e multiplicação. Menos vezes menos dá mais. E 4 vezes 5 dá 20. Delta é igual a 16 mais 20 dá 36. Então, aqui é o valor de delta. Só que nós temos que lembrar, deixa eu separar isso aqui. Nós temos que lembrar quem é delta. Delta aqui está no radical. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que lembrar aqui, se delta está no radical, eu vou colocar delta aqui no radical. Delta é igual a raiz de 36. Aí eu lembro de potência, quem é o número multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que vai dar 36. Aí eu posso começar. Se for 2, 2 vezes 2 é 4. Não dá. Se for 3, 3 vezes 3 dá 9. Se for 4, 4 vezes 4, 16. Não é 4. Se for 5, 5 vezes 5, 25. Se for 6, 6 vezes 6, 36. Então, o número que eu digo que é delta, é 6. Que é justamente isso aqui, ó. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que dá 36. Cheguei no valor de delta, eu volto aqui para a fórmula x. Então, vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. É onde nós agora vamos encontrar as duas raízes. 2 vezes a. Quem são essas duas raízes? Raiz 1 e raiz 2. Todo esse procedimento se resume na forma de base. A gente apenas colocou aqui separadamente para melhor vocês compreenderem. Então, vamos lá. x1 é menos b mais delta. X2 é menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, vamos lá encontrar essas duas raízes. Substituindo, menos b, volta menos b para os coeficientes. Lá no início, menos b aqui, ó, é menos 4. Então, eu tenho aqui menos vezes menos, vou direto. Menos vezes menos dá mais. B aqui é 4. Positivo, estou indo direto, pessoal. Mais da fórmula. Quem é o valor de delta? Volta. Aqui, ó. 6. Dividido por 2 da fórmula, vezes quem é A? Volta para A aqui, ó. Coeficiente. A é 1. Vamos para... Continuando aqui. 4 mais 6 dá 10. Dividido 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui eu tenho uma divisão, aqui é uma fração. Então, 10 dividido para 2 é 5 positivo, uma raiz. Segunda raiz,
que eu tenho aqui x2 igual a menos b, menos delta dividido por 2 vezes a. D. Lembrando aqui, sinal da fórmula, menos vezes menos aqui no coeficiente é mais. Estamos fazendo direto. Mais 4, menos da fórmula. Quem é o valor de delta? Nós voltamos para essa solução que resolvemos, que é 6 dividido por 2 vezes a, que é 1, que é os coeficientes. Resolvendo aqui, pessoal, sinal diferente. Nós temos aqui mais 4 menos 6. Sinais diferentes, nós subtraímos o número e damos o sinal do maior número. Então, aqui eu tenho 6 menos 4, 2. Então, aqui vou repetir o sinal de 6 menos 2 dividido 2 vezes 1 é 2. Nós temos uma fração negativa e também fazemos o jogo de sinal. Menos dividido para mais é menos e 2 dividido para 2 é 1. Então, pessoal, aqui é a forma de Bhaskara que a gente resolve. Ela foi toda separada para poder vocês compreenderem melhor. Espero que tenha contribuído esta explanação para os estudos de vocês. Pesquisem em livros. E aí, nós temos aqui função do segundo grau. E o que nós desejamos para vocês, que se cuidem, tenham cuidado, né? Não é tempo ainda de nós retornarmos ao prédio escolar com vocês, mas aí a aula vai chegar até o espaço casa de vocês por meio desses vídeos.